Meu nome é Estefânia, e eu estava com o broche de pérolas do meu falecido marido entre os dedos, pronta para prendê-lo no vestido, quando meu celular vibrou na penteadeira. A mensagem na tela fez meu coração parar por um segundo. Era do meu advogado, Dr. Arantes, um homem que nunca usava palavras à toa. Ligue já, urgente. O jantar na casa do meu filho, Ricardo, era para ser um raro momento de alegria, mas aquela mensagem transformou a esperança em um pavor gelado. Com as mãos trêmulas, eu disquei. A voz dele do outro lado da linha não tinha rodeios, era dura como pedra. Estefânia, a investigação que me pediu, a mulher do seu filho, a Fernanda, não é quem diz ser. O nome dela é outro e ela tem processos por estelionato contra idosos. Pelo amor de Deus, não vá a esse jantar. Não assine nada, não fique sozinha com eles. O frasco de perfume escorregou da minha mão e se estilhaçou no chão, e o cheiro doce das flores se misturou ao cheiro amargo do medo. Naquele instante, uma única pergunta se formou na minha mente, tão afiada quanto os cacos de vidro aos meus pés. Meu filho era uma vítima ou um cúmplice? O que você faria no meu lugar? Ouça minha história até o fim e me diga: o que você teria feito no meu lugar? Além disso, me diga de qual cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. O telefone ficou mudo na minha mão, mas o eco das palavras do Dr. Arantes continuava a ressoar na minha cabeça, alto e cruel. Estelionato. Processos contra idosos. Não vá. Não assine. O cheiro doce do perfume derramado no chão agora parecia enjoativo, o cheiro de uma armadilha disfarçada de festa. O jantar na casa do meu filho, aquele que eu esperei por semanas como um pingo de água no deserto, nunca iria acontecer. Eu olhava para o meu reflexo no espelho da penteadeira e não via a mulher arrumada de minutos atrás, mas uma presa acuada. Meu coração batia descompassado, uma mistura de pânico e uma fúria gelada que eu não sentia desde que Antônio se foi. Eu precisava ligar para o Ricardo, precisava mentir. E, meu Deus, eu precisava que minha voz não tremesse, porque minha vida, de repente, parecia depender da minha capacidade de fingir. Disquei o número com o dedo trêmulo, ensaiando a desculpa na minha mente. Uma dor de cabeça súbita, uma tontura, qualquer coisa. Ele atendeu no segundo toque, a voz impaciente. Mãe, estamos te esperando. Respirei fundo, forçando uma fragilidade que, ironicamente, eu não sentia mais. O medo havia se transformado em um tipo de clareza afiada. Meu filho, não estou me sentindo bem. Acho que minha pressão subiu de novo. Não vou poder ir. Me desculpe. Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio que durou um segundo a mais do que o normal. Pude ouvir a voz de Fernanda ao fundo, um sussurro venenoso. Deixa, amor, a gente pede uma pizza. Ricardo então voltou ao telefone, o tom de preocupação dele soando tão falso quanto uma nota de R$3. Tudo bem, mãe. Melhoras. A gente se fala amanhã. Ele desligou, sem insistir, sem perguntar se eu precisava de algo. Naquele momento, a dúvida que me rasgava o peito começou a pender para um lado terrível. A casa, que sempre foi meu porto seguro, de repente se tornou um lugar estranho e ameaçador. O silêncio que antes era de paz, agora era pesado, opressivo. Cada estalo da madeira do assoalho, cada zumbido da geladeira na cozinha, parecia um aviso. Andei pela sala, passando os dedos nos porta-retratos que Antônio e eu colecionamos ao longo da vida. Ali estava Ricardo, pequeno, no meu colo. Ali, na sua formatura, com o relógio do pai no pulso, o mesmo relógio que agora eu suspeitava que ele venderia sem pensar duas vezes. As memórias felizes daquelas paredes estavam sendo envenenadas, uma a uma, pela revelação do Dr. Arantes. Eu me sentia uma intrusa na minha própria história, vigiada por fantasmas que eu mesma criei. O que estava acontecendo debaixo do meu teto? Por quanto tempo eu fui cega? Comecei a rebobinar a fita da minha vida nos últimos meses, e as peças de um quebra-cabeça doentio começaram a se encaixar. As chaves do carro que sumiam e reapareciam em outro lugar, com Fernanda dizendo: "A senhora deixou aqui, Estefânia, não se lembra?" A consulta médica que eu tinha certeza que era na quarta, mas que Ricardo insistia que sempre esteve marcada para a sexta. As pequenas confusões, os esquecimentos que eles apontavam com um sorriso condescendente.
Não era a minha idade, não era a minha memória falhando. Era um plano. Eles estavam me desconstruindo, me transformando em uma velha senil e incapaz aos meus próprios olhos, para que, quando dessem o golpe final, ninguém, nem mesmo eu, duvidasse que eu era apenas uma coitada que não sabia mais o que fazia. Eu estava ficando louca, ou eles estavam me enlouquecendo de propósito. A dor maior não era a possibilidade de perder a casa ou o dinheiro que juntei costurando noite adentro por décadas. A dor que me rasgava a alma era a traição do meu Ricardo, meu único filho, o menino para quem eu remendei joelhos de calças, para quem eu vendi um pequeno terreno de herança para pagar a faculdade, o homem a quem entreguei o legado de honra do seu pai. Como ele pôde? A imagem de Fernanda, com seu sorriso doce e olhos frios, se sobrepôs à do meu filho. Teria sido ela a envenenar sua mente? Ou o veneno já estava lá, adormecido, e ela apenas o despertou? Essa pergunta era a mais cruel de todas, porque uma parte de mim ainda queria acreditar que meu menino era uma vítima, que ele estava sendo manipulado por aquela mulher que surgiu do nada. Mas a outra parte, a parte que ouviu a frieza na sua voz ao telefone, já sabia a resposta. Andei pela casa como um fantasma, tocando os móveis que Antônio fez com as próprias mãos, a madeira maciça da estante, a mesa de jantar robusta. Tudo ali tinha a marca da honestidade, do trabalho duro, e agora sentia que a desonra queria tomar conta de tudo. Fui até a janela da frente, espiando por uma fresta da cortina. A rua estava deserta, silenciosa sob a luz amarelada dos postes, mas eu me sentia observada. Era paranoia? Ou era instinto? A sensação de que eles poderiam estar lá fora, esperando, vigiando, me fez recuar para a escuridão da sala. O medo era uma coisa física, um nó na garganta, um frio na espinha. Pela primeira vez na vida, eu não me sentia segura dentro da minha própria casa. As paredes que meu marido ergueu para me proteger pareciam agora uma armadilha prestes a se fechar. Lembrei-me com uma clareza dolorosa da conversa de 3 semanas atrás. Eles vieram com a conversa de me mudar para um apartamento menor e mais seguro. Quando eu disse que jamais venderia a casa, Ricardo, com o olhar desviado e as palavras claramente ensaiadas por Fernanda, disse a frase que me feriu como uma faca. Mãe, a senhora já não entende mais desses assuntos. Deixe que a gente cuide de tudo. A humilhação daquelas palavras foi o que me fez ligar para o doutor Arantes no dia seguinte, pedindo quase com vergonha que ele fizesse uma verificação discreta sobre a Fernanda. Eu me senti culpada na época, uma sogra desconfiada. Agora, eu via que minha desconfiança não era loucura, era o meu instinto de sobrevivência gritando por socorro. Uma última tentativa de se fazer ouvir antes de ser silenciado para sempre. O medo começou a dar lugar a uma coisa fria, dura como pedra, que se instalou no meu peito. Era determinação. Passei a vida inteira como costureira. Meus olhos foram treinados para encontrar o menor dos defeitos, o fio solto, a costura torta, a falha no tecido que ninguém mais via. E a vida do meu filho, a vida que ele estava tecendo com aquela mulher, estava cheia de fios soltos. Eu não era uma velhinha frágil e confusa. Eu era Estefânia, a mulher que construiu uma vida com agulha, linha e uma paciência de ferro. Eles me subestimaram. Acharam que eu era um retalho velho, fácil de ser descartado. Mas eles se esqueceram que com os retalhos certos, uma costureira pode fazer uma colcha forte o suficiente para cobrir o mundo ou para sufocar seus inimigos. E eu iria usar cada pedaço de força que me restava para descobrir a verdade. Minha mente, agora afiada pela adrenalina, começou a trabalhar. Se eles queriam meus bens, precisariam de documentos, assinaturas, onde eles estariam escondendo seus planos. Então, uma lembrança me atingiu como um raio. A última visita deles, há uns 10 dias. Eles passaram quase 1 hora sozinhos no antigo escritório do Antônio, no fundo da casa. A desculpa foi que estavam procurando velhos álbuns de fotos para digitalizar. Na hora, não dei importância. Agora, a desculpa soava ridícula, oca. Ninguém passa 1 hora procurando álbuns que sempre estiveram na estante da sala. O que eles estavam realmente fazendo lá? O que eles poderiam ter procurado ou escondido no único cômodo da casa que eu raramente entrava desde que Antônio se foi? Levantei-me do sofá.
As pernas ainda tremiam um pouco, mas meus passos eram firmes. O choro e o desespero poderiam vir depois. Agora não havia tempo para luto. Havia tempo para lutar. Atravessei o corredor escuro em direção ao escritório. A porta estava fechada, como sempre. Girei a maçaneta fria de latão, sentindo o clique da fechadura como o início de algo definitivo. Eu não sabia o que encontraria lá dentro, mas eu tinha uma certeza. Eu não ia mais ser a vítima na história que eles estavam escrevendo para mim. Eu ia pegar a caneta de volta e escrever o meu próprio final. Aquela noite não seria de medo. Seria o começo da minha investigação. Seria o começo da minha guerra particular contra meu próprio sangue e a mulher que o corrompeu. A porta do escritório rangeu como um gemido cansado quando a empurrei. O ar ali dentro era pesado, com cheiro de papel velho e da poeira que o tempo deposita sobre as coisas esquecidas. Fazia anos que eu não entrava ali para valer, apenas para tirar o pó superficialmente. A escrivaninha de embuia maciça, que Antônio tanto se orgulhava, estava coberta por uma fina camada de abandono. Senti um arrepio. Era como se eu estivesse invadindo um túmulo, um lugar sagrado que agora precisava ser profanado em nome da minha sobrevivência. Acendi a luz fraca do abajur de mesa e as sombras dançaram nos cantos, longas e ameaçadoras, por onde eu começaria a procurar a prova de uma traição que meu coração ainda se recusava a aceitar por completo. Onde se esconde a maldade dentro de um lugar construído com tanto amor? Minhas mãos, antes firmes na agulha, agora tremiam ao remexer papéis e livros. Abri cada gaveta da escrivaninha. Contas antigas, manuais de ferramentas, as plantas originais da casa que Antônio desenhou à mão. Nada. Fui até a estante, passando os dedos pelas lombadas dos livros que ele nunca leu, mas que gostava de ter por perto. Nada parecia fora do lugar. O desespero começou a me cutucar. Uma voz sussurrando no meu ouvido que talvez eu estivesse mesmo ficando louca, que talvez o Dr. Arantes tivesse se enganado. A esperança é uma erva daninha teimosa que insiste em brotar mesmo no terreno mais envenenado. Por um instante, eu quis acreditar que tudo não passava de um engano terrível, que meu filho ainda era meu menino. Mas a frieza na voz dele ao telefone voltava para me assombrar, e eu continuei. E se eles estivessem certos? E se eu fosse apenas uma velha confusa, inventando conspirações para preencher a solidão? A dúvida era uma tortura. Sentei-me na cadeira de couro de Antônio, que rangeu sob meu peso. O cheiro dele ainda estava ali, fraco, quase uma miragem. Olhei ao redor, para as paredes cheias de ferramentas penduradas, para a ordem metódica que ele mantinha. Ele era um homem de detalhes. Um homem que jamais deixaria um prego torto, e foi pensando nisso que meus olhos foram atraídos para o chão, para o assoalho de madeira que ele mesmo instalou. Havia algo errado. Uma tábua, bem debaixo da escrivaninha, parecia 1 milímetro mais alta que as outras. Um detalhe minúsculo, invisível para qualquer um, mas não para mim, não para os olhos de uma costureira. Foi então que meu ofício me salvou. Meus olhos, treinados por 60 anos para encontrar o fio fora do lugar, a costura imperfeita, o defeito no padrão, viram o que a dor não me deixava ver. Aquele assoalho era o trabalho de um perfeccionista. Antônio jamais deixaria uma tábua desalinhada. Ajoelhei-me com dificuldade, o estalo dos meus joelhos ecoando no silêncio. Passei a ponta dos dedos na fresta. Havia um pequeno arranhão na lateral, como se algo tivesse sido usado para forçá-la. Meu coração disparou. Não era paranoia. Era um fio solto, e eu estava prestes a puxá-lo. Corri até a cozinha, peguei uma espátula de bolo, a mais fina e resistente que eu tinha, e voltei para o escritório, sentindo o metal frio na minha mão como se fosse uma arma. Com a espátula fiz a alavanca na fresta. A madeira gemeu em protesto, mas cedeu. A tábua se soltou, revelando um pequeno compartimento escuro no contrapiso. Um esconderijo. Antônio nunca me falou sobre aquilo. Teria sido ele quem fez? Ou teria sido meu filho, usando o conhecimento da casa que o pai construiu para esconder sua traição? Ali dentro, no escuro, havia uma pasta de plástico azul, fria e anônima, completamente fora de lugar naquele ambiente de madeira e memórias. Com o coração na boca, enfiei a mão no buraco e puxei a pasta para a luz fraca do abajur. Minhas mãos suavam. Eu sabia que, ao abrir aquela pasta, minha vida como eu a conhecia
Acabaria para sempre. Não haveria mais volta. Não era uma caixa de memórias. O primeiro documento que meus olhos viram fez o ar fugir dos meus pulmões. Era uma procuração. Uma procuração de plenos poderes, me dando como outorgante, e Ricardo, meu filho, e Fernanda, sua esposa, como outorgados. Dava a eles o direito de vender, alugar, movimentar contas, fazer o que quisessem com tudo o que era meu. Meu nome estava ali, Estefânia de Almeida, datilografado. Mas a assinatura era um rabisco grotesco, uma imitação grosseira e trêmula da minha, como se tivessem tentado forjar a caligrafia de uma idosa senil. A data era de 2 semanas atrás. A náusea subiu pela minha garganta. Eles não estavam esperando que eu assinasse nada. Eles já tinham forjado. O jantar era apenas uma farsa. O segundo documento foi pior. Se a procuração era uma facada, aquilo era o veneno. Era uma apólice de seguro de vida, no valor de R$900 mil, contratada no meu nome com a primeira parcela já paga, debitada de uma conta que eu nem sabia que eles tinham aberto para mim. E os beneficiários, em letras claras e cruéis, eram eles, Ricardo e Fernanda. Naquele instante, tudo se encaixou com uma clareza terrível. A insistência para que eu fosse morar num apartamento mais seguro, as perguntas sobre minha saúde, os sorrisos falsos de preocupação. Não era só sobre roubar a casa que meu marido construiu. O plano era muito maior. O plano era me apagar. Eles não queriam apenas o meu patrimônio. Eles queriam que eu morresse para recebê-lo. O queixo deles tremendo de preocupação falsa, a mão de Fernanda no meu ombro dizendo: "É para o seu bem, sogrinha." Tudo aquilo desfilou na minha mente. A preocupação deles com a minha saúde não era para me proteger. Era para me avaliar, para saber se o seguro seria pago. Cada gesto de carinho falso, cada palavra mansa, era parte de um roteiro macabro. Eles não eram apenas ladrões, eram monstros disfarçados com os rostos das pessoas que eu mais amava no mundo. O jantar que nunca aconteceu, agora eu entendia o porquê da urgência. O que eles planejavam fazer naquela noite? Colocar algo na minha comida? Me fazer assinar algum outro papel sob o efeito de algum remédio? O abismo se abriu aos meus pés. O ar me faltou. Tive que me apoiar na escrivaninha de Antônio, sentindo a madeira fria sob minhas palmas suadas. O escritório, que antes era um santuário de memórias, agora parecia a cena de um crime que ainda não havia acontecido. Eu olhava para as ferramentas na parede e via armas. Olhava para a cadeira vazia e me via deitada nela, sem vida. A casa inteira se transformou numa armadilha mortal. Eu estava sozinha, presa com o conhecimento de que meu próprio filho, o bebê que amamentei e cuidei, estava muito provavelmente planejando a minha morte junto com aquela mulher. A dor era tão física que curvei o corpo como se tivesse levado um soco no estômago. Naquela pasta azul, meu filho Ricardo morreu. O menino que empinava pipa no quintal, o jovem que se formou com os olhos brilhando, o homem que chorou no meu ombro no enterro do pai, todos eles se foram. No lugar dele havia um estranho, um predador com o seu rosto. O luto que senti foi imediato e violento. Um luto por alguém que ainda respirava, que ainda andava pelo mundo. Mas para mim, ele estava morto. E a mulher que o matou foi a ganância, personificada naquele sorriso de Fernanda. Chorei em silêncio por alguns minutos, um choro seco, sem lágrimas, de pura desolação. Mas então, algo dentro de mim se quebrou e endureceu. A tristeza deu lugar a um gelo cortante. O pânico deu lugar a uma frieza que eu não sabia possuir. Com as mãos agora firmes, peguei meu celular velho, aquele que Ricardo me deu dizendo que era bom o suficiente para uma pessoa da minha idade, e fotografei cada página daqueles documentos. A procuração, a assinatura falsa, a apólice do seguro, os nomes dos beneficiários, cada detalhe. A luz do flash parecia profanar o escritório escuro. Depois, com o cuidado de uma artesã, coloquei tudo de volta na pasta, a pasta de volta no esconderijo e a tábua de madeira no lugar. Pressionei com força, até que ela se encaixasse perfeitamente. Ninguém jamais saberia que eu estive ali. Eles me ensinaram a ser dissimulada. Agora, eu usaria a lição contra eles. Passei a noite em claro, sentada na poltrona da sala, com a casa toda apagada. Cada barulho da rua me fazia pular. Um carro passando, um cachorro latindo.
Eram eles? Estavam vindo terminar o serviço? A paranoia era uma febre, mas no meio do medo, um plano começou a se formar. Um plano arriscado, perigoso. Eu não podia ir à polícia ainda. Eles diriam que era uma briga de família, que a assinatura parecia a minha, que eu estava confusa. Eu precisava de mais. Precisava de uma prova irrefutável, algo que nem o melhor advogado pudesse contestar. Eu precisava pegá-los no ato, e para isso eu precisava de ajuda. Mas quem, em nome de Deus, acreditaria numa velha senhora acusando o próprio filho de um crime tão horrível? A luz da manhã entrou pela janela, mas não trouxe calor. Trouxe, no entanto, uma resposta. Olhei para a casa vizinha e vi meu vizinho, o Sr. Cláudio, um policial aposentado, regando suas roseiras. Um homem sério, de poucas palavras, que vivia sozinho desde que a esposa faleceu. Todos no bairro sabiam da sua mania. Ele tinha instalado câmeras de segurança por toda a parte externa da casa dele, cobrindo a rua inteira. Ele sempre dizia que era para manter os maus elementos à distância. Naquele momento, ele não era apenas meu vizinho. Ele era minha única esperança. Eu precisava chegar até ele. Precisava ver as gravações do dia em que Ricardo e Fernanda passaram a tarde no escritório. Confiar em um vizinho com a minha vida? A ideia era assustadora. E se ele não acreditasse em mim? E se ele achasse que eu estava delirando e ligasse para o Ricardo para contar? Eu estaria assinando minha sentença de morte. Mas que outra escolha eu tinha? Dr. Arantes era um homem da lei, dos papéis. Eu precisava de alguém que entendesse de crime, de maldade, de gente dissimulada. Um policial, mesmo que aposentado, saberia reconhecer a verdade nos meus olhos. Respirei fundo, vesti meu casaco e saí para o quintal, caminhando lentamente em direção à cerca que separava nossas casas. Meu coração batia como um tambor de guerra. Eu teria que me fazer de frágil, de assustada, de confusa. Teria que usar o mesmo papel que eles me forçaram a ensaiar por meses. A ironia era amarga. Aproximei-me da cerca, forçando um sorriso trêmulo. Bom dia, seu Cláudio. As suas rosas estão lindas hoje. Ele me olhou por cima dos óculos, um pouco surpreso. Nós raramente conversávamos além do básico. Bom dia, dona Estefânia. Obrigado. A voz dele era grave, como eu me lembrava. Era agora ou nunca. Seu Cláudio, me desculpe o incômodo, mas a verdade é que eu estou um pouco assustada. O senhor sabe, mulher, sozinha, a gente fica cismada com tudo. Tenho visto uns carros estranhos passando por aqui ultimamente, sabe? Parando na esquina, olhando para as casas. A gente ouve tanta história ruim na televisão, né? Fico com medo. Eu me agarrei à cerca, fingindo uma fragilidade que eu não sentia mais. O medo havia sido substituído por uma determinação de aço. Eu estava atuando, e a minha vida era o prêmio daquela performance. Ele parou de regar as plantas e me olhou com mais atenção, o antigo instinto policial despertando. Carros estranhos, é? A senhora anotou a placa de algum? Balancei a cabeça negativamente. Não, sou tão boba para essas coisas. Fico nervosa e nem penso direito. Os olhos dele brilharam com um pingo de orgulho profissional. Pois a senhora não se preocupe, dona Estefânia. Minhas câmeras pegam tudo. Absolutamente tudo que se move nesta rua, de dia e de noite. Se algum espertinho estiver de olho na nossa vizinhança, eu vou saber. Era a deixa que eu esperava. Nossa, que alívio, seu Cláudio! O senhor é o nosso anjo da guarda. Sabe, outro dia mesmo, quando meu filho e minha nora vieram me visitar, acho que vi um desses carros parado lá na frente. Foi há uns 10 dias, numa terça-feira à tarde. Eu mantive a voz casual, como se fosse uma lembrança boba, mas meu estômago estava revirado de tensão. Ele coçou o queixo, pensativo. Terça-feira, dia 10, diz a senhora. Venha, entre. Vamos dar uma olhada nisso agora mesmo. 1 minuto e a gente descobre quem era o sujeito. Meu coração deu um salto. Consegui. Ele me levou para dentro de sua casa, para uma pequena sala nos fundos que ele chamava de escritório. A sala dele parecia uma central de segurança em miniatura. Havia uma grande tela de computador dividida em 4 imagens diferentes, mostrando a rua de vários ângulos. Senti um calafrio de esperança. A verdade estava ali, a poucos cliques de distância, guardada nos olhos eletrônicos do meu vizinho. Ele se sentou diante do computador e começou a mexer no mouse com uma agilidade que eu não esperava. Vamos ver. Dia 10,
Por volta das 3 da tarde, a senhora disse? Confirmei com a cabeça, incapaz de falar. Ele localizou o arquivo de vídeo e deu o play. As imagens, em preto e branco, começaram a passar em velocidade acelerada. E então, ele diminuiu a velocidade. O carro do meu filho apareceu, estacionando em frente à minha casa. Ricardo e Fernanda desceram. Meu peito se apertou ao vê-los. Eles pareciam um casal normal, feliz. Mas uma das câmeras do senhor Cláudio, instalada no alto de seu telhado, tinha um ângulo perfeito, pegando a janela do escritório de Antônio. Cada segundo que o vídeo passava era uma tortura. Vi eles entrarem. Vi as luzes da sala se acenderem e depois as do escritório. Fiquei em pé atrás do senhor Cláudio, com as mãos na boca, prendendo a respiração. A imagem da janela era um pouco distante, granulada, mas o que ela mostrava era inconfundível. Eu vi a silhueta de Fernanda gesticulando, apontando para o chão. E vi a silhueta de Ricardo se ajoelhando, parecendo forçar algo no assoalho. Ele não estava procurando álbuns de fotos. Ele estava cúmplice, seguindo as ordens dela. Ele era um participante ativo e entusiasmado do plano para destruir a própria mãe. Não havia manipulação ali. Havia parceria, cumplicidade. Vi a figura dele se levantar e entregar algo para ela. Provavelmente a pasta. Vi os dois se abraçando como se comemorassem uma vitória. Senhor Cláudio olhou para mim, confuso. Ué, dona Estefânia, não estou vendo nenhum carro estranho, só o do seu filho mesmo. Parecem estar arrumando alguma coisa no chão do seu escritório. Ele não entendeu o que via, mas eu sim. Eu tinha acabado de assistir à cena que selava o destino do meu filho. A última brasa de esperança que eu guardava no peito se apagou, transformada em cinzas frias. A dor foi tão intensa que por um segundo pensei que fosse desmaiar, mas eu me segurei. Agradeci ao senhor Cláudio. Disse que devia ter me enganado, que a minha memória já não era a mesma. Ele me olhou com uma certa pena, o olhar que eu tanto odiava. Não se preocupe, acontece. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Saí da casa dele e caminhei de volta para a minha, sentindo o sol no rosto. Mas por dentro tudo era escuridão e gelo. Não havia mais lágrimas, não havia mais luto. A mulher que entrou na casa do senhor Cláudio, frágil e assustada, não era a mesma que saiu. Voltei para minha casa, não mais como uma vítima que se escondia, mas como uma caçadora que acabara de encontrar o rastro de sua presa. A gravação era a prova que me faltava. O vídeo, junto com as fotos dos documentos, era a arma de que eu precisava. Eles achavam que eu era um cordeiro velho, pronto para o abate, mas se esqueceram que até o cordeiro mais manso, quando encurralado, aprende a morder. E eu não ia apenas morder. Eu ia garantir que a armadilha que eles montaram para mim se fechasse sobre eles. A guerra estava declarada. E eu, Estefânia, a costureira, a viúva, a mãe traída, ia costurar o último ponto nessa história. A mortalha deles, com as provas nas minhas mãos, ou melhor, seguras com o Dr. Arantes e o Sr. Cláudio, a tristeza deu lugar a uma frieza que eu nunca soube que tinha. O luto pelo filho que perdi foi enterrado sob uma camada de gelo. Nos reunimos na sala de estar do meu vizinho, um lugar que cheirava a café forte e a uma ordem que só um ex-policial consegue manter. Eu espalhei as fotos dos documentos na mesa de centro e o Sr. Cláudio conectou um pequeno pendrive à sua televisão, mostrando a gravação da janela do meu escritório. Dr. Arantes assistiu a tudo com uma expressão sombria, a mandíbula cerrada. Não havia dúvida, não havia brecha. O que tínhamos ali não era uma briga de família, era a anatomia de um crime premeditado, frio e cruel. E eu, a suposta vítima, seria a isca para o golpe final. O plano foi traçado ali mesmo, naquela sala. Era simples, direto e perigoso. Dr. Arantes explicou a estratégia legal. Precisávamos do flagrante. Pegá-los no ato de me coagir ou de usar o documento falso seria a prova definitiva, que os colocaria atrás das grades sem chance de fiança. Senhor Cláudio, com seus contatos na polícia, garantiu que teríamos 2 agentes à paisana esperando no local combinado, prontos para agir no momento certo. A parte mais difícil, a mais dolorosa, caberia a mim. Eu teria que ligar para o meu filho, o homem que planejava minha morte, e representar o papel da mãe frágil e derrotada que eles tanto queriam que eu fosse.
Eu teria que chorar, que me humilhar, que entregar a eles a vitória em uma bandeja. A minha vida inteira como costureira me preparou para ser detalhista, mas nada me preparou para a costura dessa mentira. Peguei o telefone com as mãos frias como gelo, mas minha voz, quando ensaiei, saiu trêmula como eu precisava. Respirei fundo, olhando para o rosto sério do Dr. Arantes e para o aceno de cabeça encorajador do Sr. Cláudio. Disquei o número. Ricardo atendeu no terceiro toque, a voz carregada de uma falsa preocupação que agora me causava náuseas. Mãe, a senhora está melhor? Foi a deixa. Deixei as lágrimas que eu segurava há dias virem, um choro controlado, patético. Meu filho, me desculpe, eu tenho pensado tanto. Vocês têm razão. Eu estou velha, estou confusa. Eu não quero mais atrapalhar a vida de vocês. Eu quero fazer o que vocês acham que é certo. Eu vou assinar os papéis. Do outro lado da linha, um silêncio carregado de surpresa e triunfo. Pude ouvi-lo sussurrar para Fernanda, a excitação mal contida na sua voz. Então ele voltou para mim, o tom agora meloso, paternalista. Mãe, que bom que a senhora entendeu. É para o seu bem. A gente te ama muito. Cada palavra era uma facada. Podemos ir ao cartório amanhã de manhã? Para resolvermos tudo de uma vez? Ele perguntou, a pressa evidente. Eu concordei, fungando. Sim, meu filho, amanhã. Venham me buscar. Eu só quero que isso acabe logo. Ele desligou prometendo mundos e fundos e eu desabei na cadeira, não de tristeza, mas de exaustão. A parte mais difícil estava feita. O anzol havia sido mordido com uma ganância cega. Eles não desconfiaram de nada. Eles me subestimaram até o último segundo. E essa seria a ruína deles. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona da sala, no escuro, apenas olhando para as sombras. Peguei um álbum de fotos antigo, aquele que eles fingiram procurar. Passei as páginas, vendo o rosto do meu Ricardo bebê, criança, adolescente. O menino sorridente que eu levei para o primeiro dia de aula. O jovem que eu abracei na formatura. Em que momento aquele menino morreu? Em que esquina da vida ele se perdeu de tal forma que pôde olhar para a mãe que lhe deu a vida e enxergar apenas cifras? Um obstáculo a ser removido? Não encontrei respostas. Ao amanhecer, fechei o álbum e o coloquei de volta na estante. Era um funeral. O adeus definitivo ao filho que eu amei. O homem que viria me buscar em algumas horas era um estranho. Vesti-me de forma simples. Um vestido bege, sem joias, sem o broche de Antônio. Queria parecer abatida, resignada. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher mais velha, com os olhos fundos de quem não dormiu. Mas por baixo daquela aparência frágil, havia uma dureza que nem eu mesma reconhecia. Era a dureza do aço, forjada na dor da mais profunda traição. Quando a campainha tocou, meu coração não acelerou. Era uma pedra calma e pesada no meu peito. Abri a porta. Lá estavam eles, com sorrisos vitoriosos que tentavam disfarçar de preocupação. Fernanda me abraçou, um abraço de serpente, sussurrando. A senhora vai ver, sogrinha. Vai ser muito melhor assim. Eu apenas assenti, permitindo que me guiassem para o carro, para o matadouro que eles pensavam ter preparado para mim. O caminho até o cartório foi um borrão de silêncio e tensão. Eles trocavam olhares cúmplices pelo espelho retrovisor, acreditando que eu não percebia. Eu mantinha meu olhar fixo na janela, interpretando meu papel de velha senil e ausente. Cada rua, cada esquina, parecia se despedir de mim, mas não era um adeus de derrota. Era a calmaria antes da tempestade. Quando chegamos, eles me ajudaram a descer do carro com um cuidado exagerado, como se eu fosse uma peça de cristal prestes a lhes render uma fortuna. O cartório estava movimentado, mas eles tinham uma sala reservada, longe dos olhares curiosos. Tudo planejado nos mínimos detalhes. A eficiência deles para o mal era impressionante. Entramos na pequena sala. Havia uma mesa de madeira escura e 3 cadeiras. O ar era abafado, com cheiro de papel e ganância. Fernanda fechou a porta e o som do clique da fechadura ecoou como o de uma cela se fechando. Mas não era a minha cela, era a deles. Ricardo tirou uma pasta da sua maleta. A mesma pasta azul que eu encontrei debaixo do assoalho. Meu sangue gelou, mas meu rosto permaneceu impassível. Ele tirou de dentro dela a procuração, o papel que me despojaria de tudo, e a colocou na mesa à minha frente, junto com uma caneta.
A assinatura falsificada havia sido coberta com um corretivo. Eles queriam a minha assinatura de verdade por cima, para legitimar o crime. É só assinar aqui, mamãe, bem onde está o seu nome, disse Ricardo, a voz suave, venenosa. Ele empurrou a caneta na minha direção. Fernanda estava de pé ao lado dele, os braços cruzados, um sorriso predatório brincando em seus lábios. Aquele era o momento, o ápice do plano deles, o fim da minha vida como eu a conhecia. Peguei a caneta, senti o plástico frio nos meus dedos. Olhei para o papel, para o meu nome datilografado, esperando para ser sentenciado pela minha própria mão. Ergui os olhos, mas não para eles. Olhei fixamente para a porta de madeira à minha frente, esperando. O segundo de silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. E então, a porta se abriu. Não com um estrondo, mas de forma silenciosa, deliberada. Dr. Arantes entrou primeiro, o rosto uma máscara de seriedade profissional. Logo atrás dele, o Sr. Cláudio, com a postura ereta de um policial em serviço. E por último, 2 homens altos, de roupas comuns, mas com um olhar que não deixava dúvidas sobre quem eram. O sorriso de Fernanda congelou. O rosto de Ricardo se contorceu em uma careta de pura confusão. O que significa isso? Quem são vocês? Ele gaguejou, olhando do advogado para os policiais. A máscara de filho preocupado caiu, revelando o covarde por baixo. Fernanda foi a primeira a entender a dimensão da armadilha. Seus olhos se cravaram em mim, cheios de um ódio puro, assassino. Foi você, sua velha desgraçada. O que você fez? Ela sibilou, dando um passo na minha direção, mas um dos policiais se moveu, bloqueando seu caminho. Dr. Arantes, com uma calma mortal, apontou para o documento sobre a mesa. Isso, disse ele, a voz ressoando na pequena sala, significa flagrante delito por estelionato e falsificação de documento. E isso é apenas o começo. Ele tirou um tablet da sua pasta, colocou-o sobre a mesa e apertou o play. As imagens granuladas da câmera do Sr. Cláudio encheram a tela, a janela do meu escritório, a silhueta de Fernanda dando ordens, a silhueta de Ricardo se ajoelhando, forçando o assoalho, escondendo a pasta azul, o abraço de comemoração deles. Não havia como negar, não havia como mentir. O som do vídeo era inexistente, mas o silêncio na sala era ensurdecedor. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Ele olhou da tela para mim, os olhos arregalados, não com remorso, mas com a incredulidade patética de quem foi enganado, de quem foi superado no próprio jogo sujo. Ele nunca imaginou que a mãe que ele julgava fraca e acabada pudesse ter orquestrado aquilo. Um dos policiais à paisana se adiantou, tirando as algemas do cinto. Ricardo de Almeida e Fernanda Lemos, os senhores estão presos. A voz dele era calma, factual, o que tornava tudo ainda mais terrível para eles. Fernanda explodiu em uma torrente de xingamentos e ameaças, se debatendo enquanto o policial a segurava. Ricardo não reagiu. Ele apenas ficou ali, parado, o corpo mole, como um boneco de pano cujas cordas foram cortadas. O som metálico das algemas se fechando ecoou na sala. Primeiro nela, depois nele. Aquele clique foi o som da minha liberdade, o som da justiça, o som de um capítulo da minha vida se encerrando para sempre. Eles foram levados para fora da sala. Ricardo, ao passar por mim, me lançou um último olhar. Não havia pedido de perdão, não havia arrependimento. Havia apenas o vazio, a incompreensão de um predador que pela primeira vez se viu na posição da presa. Eu o encarei de volta, sem ódio, sem amor, sem nada. Ele era apenas um estranho sendo levado pela polícia, um fantasma que um dia habitou a vida do meu filho. Fiquei sentada, a caneta ainda na minha mão, o papel da procuração intocado na minha frente. O perigo havia passado, doutor. Arantes colocou uma mão firme no meu ombro. Acabou, Estefânia. Acabou. Sr. Cláudio, parado perto da porta, apenas assentiu com a cabeça, um gesto de respeito que valeu mais do que 1000 palavras. O ar na sala, antes pesado e opressivo, agora parecia leve. O silêncio que se instalou não era de medo, mas de paz. Uma paz conquistada a um preço terrível, mas ainda assim, paz. Eu olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que costuraram o enxoval do meu filho, e percebi que elas não tremiam mais. Eu havia costurado o último ponto desta história,
E era um ponto final. O som das algemas se fechando foi o último barulho que importou naquela sala. Depois veio um silêncio pesado, quebrado apenas pela voz calma do Dr. Arantes me dizendo que eu podia ir para casa. Fiquei ali, sentada, olhando para a procuração na mesa, o papel que quase selou o meu fim. Não senti triunfo, nem alegria. Senti um vazio imenso, o tipo de vazio que fica quando se arranca algo podre de dentro da gente. A ferida dói, mas o corpo sabe que a cura começou. O Sr. Cláudio me acompanhou até a porta do cartório sem dizer uma palavra, mas seu olhar era de um respeito que eu não recebia há muito tempo. Naquela hora, eu não era uma velha senil. Eu era uma sobrevivente que tinha acabado de sair de uma guerra que ninguém via. E eu tinha vencido, mesmo que a vitória tivesse o gosto amargo da solidão. Nos dias que se seguiram, o Dr. Arantes me manteve informada de tudo. As acusações eram pesadas: estelionato, falsificação de documento, coação de idoso e, por causa da apólice de seguro, a investigação se aprofundou para a tentativa de homicídio. A ficha criminal de Fernanda veio à tona e ela já era procurada em outro estado por um golpe parecido. Ricardo, meu filho, tentou jogar toda a culpa nela, dizendo que foi manipulado, que a amava demais para ver a verdade. Mas a gravação do Sr. Cláudio, mostrando a cumplicidade e a comemoração dos dois, desmentia cada palavra dele. Não havia vítima ali, além de mim. Havia 2 predadores que, por pura ganância, decidiram devorar a própria família. A justiça, pela primeira vez em muito tempo, parecia estar do meu lado, lenta, mas implacável. Voltar para casa foi estranho. O silêncio que antes me assustava, agora era bem-vindo. Era um silêncio de paz, não de ameaça. A primeira coisa que fiz foi entrar no escritório de Antônio e abrir as janelas, deixando o ar e o sol entrarem. Embalei as ferramentas dele com cuidado, guardei seus livros e transformei aquele cômodo no meu novo ateliê de costura. Tirei todos os porta-retratos de Ricardo da casa, não com raiva, mas com uma tristeza cirúrgica. O menino daquelas fotos não existia mais, e o homem que usava seu rosto estava morto para mim. Eu precisava limpar a casa da presença dele, dos fantasmas que ele ajudou a criar, para que eu pudesse respirar de novo. Era o meu espaço, a minha vida, e eu estava reclamando ponto por ponto, costura por costura. O julgamento foi a parte mais difícil. Ter que sentar naquele banco e contar, na frente de estranhos, como meu próprio filho tentou me destruir, foi como rasgar a minha alma em público. Fernanda me fuzilava com os olhos, cheia de ódio, sem um pingo de remorso. Ricardo não me olhava, manteve a cabeça baixa o tempo todo, uma figura patética de arrependimento forjado. Quando o promotor mostrou a gravação e apresentou a apólice de seguro, um murmúrio de choque percorreu o tribunal. Ali, sob as luzes frias da justiça, a verdade era inegável. Eles não eram um casal apaixonado cuidando de uma mãe idosa. Eram parceiros num crime frio. E eu era apenas o prêmio final. Minha voz não falhou em nenhum momento. Eu devia isso a mim mesma e à memória do meu marido. A sentença saiu meses depois. Fernanda, por ser reincidente e pela gravidade dos seus crimes, pegou 18 anos de prisão em regime fechado. Ricardo, mesmo sendo réu primário, foi condenado a 12 anos. O juiz foi duro em suas palavras, dizendo que a traição contra a própria mãe era um agravante moral que a sociedade não podia tolerar. Ouvi o número de anos e não senti nada. Não era vingança. Era apenas o fim de um ciclo. Era a consequência dos atos deles. Vi quando os levaram e, pela primeira vez em muito tempo, senti o peso do mundo sair dos meus ombros. A porta do fórum se fechou atrás de mim e eu caminhei para a rua sentindo o sol no rosto como se fosse a primeira vez. Eu estava, finalmente, livre e segura. Minha vida não se tornou um mar de rosas da noite para o dia. A dor da traição deixou uma cicatriz profunda que nunca vai desaparecer completamente. Mas a paz que eu encontrei não tem preço. As noites de insônia foram substituídas por um sono tranquilo, sem medo de barulhos ou sombras. O Sr. Cláudio se tornou um grande amigo. Tomamos café juntos quase toda a tarde, ele me contando suas histórias da polícia e eu lhe mostrando meus trabalhos de costura. Ele não me olha com pena, mas com admiração. Ele viu a minha luta de perto. Ter um amigo de verdade, alguém com quem eu posso contar,
me fez perceber que, mesmo perdendo um filho, eu não estava completamente sozinha no mundo. Às vezes, a família que a gente escolhe é mais forte do que a que o sangue nos dá. Com o tempo, voltei a costurar, não por necessidade, mas por prazer. O som da minha velha máquina de costura encheu a casa de novo, um som de trabalho, de criação, de vida. Comecei a fazer pequenas peças para os netos dos vizinhos, colchas de retalhos coloridas, vestidos de festa. Cada peça que eu terminava era uma pequena vitória, uma prova de que minhas mãos ainda eram capazes de criar beleza, e não apenas de descobrir a feiura do mundo. O ateliê, que antes era um lugar de memórias dolorosas, se tornou o coração da minha casa, um lugar onde eu me sentia produtiva, útil e, acima de tudo, em paz comigo mesma. Eu estava, fio a fio, remendando a minha própria vida. Não vendi a casa. Seria dar a eles uma vitória póstuma. Em vez disso, a tornei mais minha do que nunca. Pintei as paredes, plantei um jardim de lavanda na frente e coloquei uma cadeira de balanço na varanda, onde Antônio sempre sonhou em ter uma. É ali que passo o final das minhas tardes, vendo o movimento da rua, cumprimentando os vizinhos, sentindo a brisa. Não sou rica, não viajei o mundo. Minha grande conquista foi o direito de envelhecer em paz, na casa que construí com o amor da minha vida, sem medo, sem humilhação, sem ninguém para me dizer que eu não sei mais das coisas. A minha dignidade, que eles tentaram roubar, está intacta. E isso nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais uma vítima. Vejo uma mulher de 74 anos que enfrentou a pior das traições e sobreviveu. Vejo as marcas do tempo, sim, mas também vejo a força de quem aprendeu a lutar com as armas que tinha. A paciência de uma costureira, a atenção aos detalhes e um instinto de sobrevivência que nem eu sabia que possuía. A história do meu filho é uma tragédia, mas a minha história é uma de resiliência. Aprendi da forma mais dura que, às vezes, para salvar a nossa própria vida, precisamos cortar os laços que mais nos prendem, mesmo que sejam laços de sangue. A liberdade, descobri, tem um preço alto, mas vale cada centavo. Esta história não é sobre ódio, mas sobre justiça, sobre encontrar a força para se levantar quando o mundo, e até mesmo a sua própria família, tenta te derrubar e te apagar. É sobre a dignidade que ninguém tem o direito de nos tirar. A vida me ensinou que a costura mais importante é aquela que fazemos em nossa própria alma, remendando os rasgos e nos tornando mais fortes a cada ponto. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.